Bom dia, amigos. Mais uma semana. O Pastor Barry aqui da Igreja Evangélica Internacional do Algarve, em Val Judeu. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever e seguir o nosso canal. Amigos, estamos a começar mais uma semana e estive a pensar sobre uma palavra muito real na vida de muitos de nós. A palavra ansioso. E essa palavra que provém da língua grega, angere, basicamente significa estrangular. E com certeza, quando nós ficamos ansiosos, esse é o sentimento que nós temos, esse sentimento de estrangulamento, não conseguimos respirar. E muitas vezes esse sentimento vem por uma razão. É quando nós não temos a capacidade de controlar a situação ou a circunstância. E circunstâncias são várias. Podem ser circunstâncias individuais, circunstâncias em relação à saúde ou ao trabalho, à família, mas circunstâncias que realmente nos apanham por surpresa e em quais nós não temos controle. E normalmente a nossa primeira reação, muitas vezes, se somos honestos, é ficar ansiosos. Amigos, como é que nós, como crentes, enfrentamos a ansiedade? É porque nós não somos diferentes de qualquer outra pessoa. Nós também corremos também esse perigo ou risco de ficar ansiosos com circunstâncias quando vêm. E é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, ao falar a uma igreja que ele amava muito num lugar chamado Filipos, ele deixa bem claro aquilo que o crente, pelo menos, devia fazer ao encontrar circunstâncias, ao se encontrar em circunstâncias difíceis ou imprevistas. O que ele diz é para não ficarmos ansiosos. Não é propriamente aquilo que possivelmente queremos ouvir, mas ele é bem claro. Nós não precisamos de ficar ansiosos. Mas ele não deixa essa admoestação, ele não deixa essa frase sem qualificá-la. Ele diz, antes de ficarmos ansiosos, antes de ficarmos assim com esse espírito de ansiar, nós devemos apresentar tudo a nosso Deus em oração. Aliás, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Plenamente conhecidos. E ele está a dizer, tens um problema? Apresenta o problema na sua totalidade a Deus. Como? E ele continua, por meio da oração e súplica com ações de graças. E pensando um pouco naquilo que Paulo diz, ele fala de três coisas em relação a esse ato de deixar o nosso pedido plenamente conhecido a Deus. Ele diz por meio da oração. Oração simplesmente significa conversar. Nós devemos, como crentes, devemos chegar ao nosso Deus com essa atitude de falar com Ele como nós falamos com os nossos amigos ou até com os nossos pais. Ele quer que nós cheguemos a Ele com toda a abertura para falar com Ele. Mas pensando nisso, uma das coisas, ou uma das vertentes da oração também, não é tanto conversar, mas tem também ouvir. Em qualquer conversa, amigos, há essa troca de falar e ouvir. E muitas vezes, se somos honestos, passamos muito mais tempo a falar do que ouvir. E Deus fala connosco através de várias maneiras. Ele pode falar connosco através de pessoas. Ele pode falar connosco através das Escrituras. Quantas vezes eu até orando e pensando e meditando, de repente um versículo da Bíblia salta na minha cabeça, um versículo precisamente necessário para a circunstância em qual estou a enfrentar, um versículo que me encoraja ou me fortalece. Isso é Deus a falar comigo.
Até Ele pode até colocar algo no teu coração. Pode deixar quantas vezes também na minha vida que não numa voz audível, mas uma frase impressa no meu coração. Deus não só ouve, mas também Ele quer falar connosco. Mas também Ele diz, por meio da oração e súplica. Amigos, se nós estamos em apuros, se nós estamos com dificuldades, então nós temos a abertura, como os filhos dele, de suplicar. E nós vemos muito disso nos Salmos. David, através dos Salmos e os Salmos que ele escreveu, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus, mas também ele suplicava. Quando as coisas estavam difíceis, ele suplicava. E essa é a abertura que nós temos, sendo os filhos de Deus, de suplicar. Mas também, por último, além da oração e súplica, nós também deveremos deixar os nossos pedidos perante Deus com ações de graças. E pensando durante os últimos dias, nós somos muito rápidos em pedir e às vezes muito tardios em agradecer. E nós temos muito para agradecer a Deus, muitas razões para agradecer a Deus. O facto de que estamos vivos, o facto de que estamos aqui respirando, é um facto que Deus permitiu isso. O facto de que nós temos essas bênçãos diárias que nós recebemos e um facto que Deus nos ama e uma razão para agradecer a Deus. E muitas vezes esquecemos dessas bênçãos. E muitas vezes qual é a nossa tendência? Logo chegar à oração a pedir, sem agradecer também. Amigos, oração, súplica com ações de graças. E qual é o resultado disso? O que é que Paulo diz? Paulo diz, e as orações serão respondidas? Não. O que ele diz logo a seguir, ele diz, e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amigos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. Deus responde às orações. Ele pode responder com um sim, ele pode responder com um não, ou ele até pode responder com ainda não. Amigos, nós temos que compreender que Deus cuida de nós. Ele tem um propósito dominante para cada um de nós. E esse propósito dominante é transformarmos-nos cada vez mais à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Aliás, Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, falando com uma igreja em Roma, ele diz que Deus faz com que todas as coisas na nossa vida concorram para o nosso bem. Todas as coisas. As coisas boas, as coisas más e todas as coisas no meio. Portanto, enquanto esperarmos, a promessa é que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento humano, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo. E se a resposta for sim, Ele é louvado. Se a resposta for não, Ele é louvado. Se a resposta for ainda não, Ele é louvado. Amigos, eu não sei, esta semana é mais uma semana nova, nós não sabemos o que está à nossa espera. E com certeza haverá momentos onde a ansiedade quer chegar à superfície, quer nos estrangular, tirar o nosso fôlego, tirar o nosso sono. Mas que nós possamos relembrar estas palavras preciosas na palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amigos, vamos orar por isso. Mais uma semana, que Deus nos guie em tudo. Mas antes de orarmos novamente, deixem os vossos likes, os vossos comentários. Podem nos seguir através do nosso canal. Também na descrição pode seguir também as nossas redes sociais. E até semana que vem, uma semana abençoada para todos. Vamos orar.
Deus, mais uma vez estamos agradecidos por mais uma semana, também sabendo que há muita coisa à nossa frente e muitas coisas que possivelmente vão nos apanhar por surpresa, mas te damos graças que nós não precisamos de ficar ansiosos, porque nós podemos deixar perante ti os nossos pedidos por meio da oração, por meio de súplicas e também com ações de graças, sabendo, Senhor, que a tua paz que ultrapassa todo o entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Que isto seja uma realidade para cada um esta semana e que tu continuas essa obra, esse propósito dominante nas nossas vidas de transformar-nos cada vez mais à imagem do teu Filho. A ti seja toda a honra e toda a glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.